Hérnia de disco, a patologia mais temida quando se fala de problemas na coluna. Um processo de herniação na coluna, ele traz malefícios e consequências que podem prejudicar não apenas a mobilidade, não apenas o desconforto e a dor, mas também comprometer a qualidade de vida em elementos e circunstâncias básicas do dia a dia, como, por exemplo, o simples fato de levantar, sentar, se locomover e, principalmente, atividades de vida diária e atividades de vidas laborais que causam até incapacidade nas suas funções, nas suas atividades do dia a dia. E isso é uma coisa extremamente importante e muito relevante para que nós possamos levantar esse assunto aqui. Você já viu aqueles pacientes que têm hérnia, mas tem um período que está em crise, outro período não está em crise. Um período ele está bem, no outro período ele está mal. Algumas coisas desencadeiam a dor dele, algumas coisas desencadeiam a dor irradiada, não é uma coisa constante. Então, quando se tem uma dor constante, uma dor irradiada e uma incapacidade nas suas atividades de vida diária, sim, talvez esse melhor seja um procedimento cirúrgico, um procedimento mais invasivo, talvez às vezes até com bloqueio neural, enfim, isso aí fica muito a critério do médico que está acompanhando o caso. Mas quando não, quando é esse paciente que volta e meia ele está bem, depois ele não está tão bem, uma hora está irradiando, outra hora não está irradiando, esse paciente ele não tem indicação nenhuma de cirurgia. O que precisa se entender é que fatores estão levando aquela hérnia, aquela protusão a inflamar, porque a hérnia ela é um processo inflamatório. Então nós precisamos entender que tipo de mecanismos estão causando aquela compressão exacerbada, estão causando aquela tensão muscular excessiva. E não simplesmente fazer um trabalho de analgesia, um trabalho de mobilidade, não simplesmente isso. Nós precisamos entender qual é a causa da compressão. Por que aquela musculatura naquele local ela se mantém tensionada? Será que ela está tensionada para compensar e para fazer o trabalho que não é dela e ela está tendo que proteger algum segmento? Será que ela está tensionada ao ponto do paciente ele ter uma alteração odontológica causando uma tensão excessiva daquela musculatura de forma constante? E isso somado às suas atividades da vida diária, às suas atividades laborais, isso vai potencializar um processo degenerativo, potencializar um processo inflamatório da hérnia? Tudo deve ser levado em consideração. A postura no trabalho, as atividades realizadas no dia a dia, a forma como o seu corpo ele está executando determinados exercícios. Muitas vezes as pessoas me questionam em relação a atividades físicas e hérnia de disco. É contraindicado? Não, de forma nenhuma. Nenhuma patologia, nenhuma hérnia, nenhum processo degenerativo, ele tem uma contraindicação absoluta desde que você prepare o seu corpo para que ele venha receber aquela carga que você vai impor, ele esteja preparada. E não simplesmente você tem um problema na coluna e você tem uma orientação de fazer uma atividade física porque vai ser legal, vai tonificar o seu corpo, vai dar mais mobilidade, só que você nunca fez nada e você começa a fazer uma atividade de alto impacto, uma atividade de alta intensidade. Obviamente que o seu corpo vai receber aquilo como um mecanismo estranho e vai tentar se proteger. E é a partir daí onde as dores elas são desencadeadas. E muitas vezes a pessoa pensa, poxa, eu não posso fazer determinada atividade. O simples fato de eu voltar para a academia, minha coluna começou a doer. O simples fato de eu começar a pedalar, minha coluna começou a doer. Eu comecei a correr, caminhar, minha coluna começou a doer. Não é a atividade física que você está realizando. E sim, o seu corpo, o corpo do seu paciente, ele não está pronto para receber aquela atividade que você está expondo ele naquele momento. Então, você tem que entender que o corpo ele precisa primeiro ser preparado, ele precisa entender tudo o que vai acontecer, passar por uma fase de aprendizado, uma fase de adaptação às novas circunstâncias e aos novos estímulos que ele vai ser submetido, e só depois você ir aumentando gradualmente essa carga. Então, o tratamento para hérnia de disco consiste em entender todos os mecanismos que estão levando a um quadro de compressão vertebral, a um quadro de contração muscular excessiva no local e também a uma necessidade de mobilidade não só naquele local onde tem a hérnia, mas em tudo que está em volta. Porque a hérnia, quando ela é extravasada, quando há uma protusão discal e uma hérnia mais agressiva, ela é formada no local da hipermobilidade.
Isso quer dizer que aquele local ele precisou ter muito mais movimento do que o que precisava por conta de um local que está hipomóvel, por conta de um determinado local que parou de se movimentar e aquele local da hérnia está tendo uma hipermobilidade e por isso aquele núcleo pulposo, aquele disco intervertebral, ele está tendo mais movimento, facilitando assim o seu extravasamento para o canal medular. Então, de uma vez por todas, a hérnia de disco, ela é uma patologia bastante comum, bastante limitante e bastante desconfortável para quem sente. Mas o tratamento para essas patologias, para alívio de dor e para manter a pessoa com a qualidade de vida, fazendo suas atividades físicas, tendo todas as suas atividades laborais, tendo todas as suas atividades diárias, ele é possível sim, desde que se entenda como o corpo está respondendo, o porquê, até que ponto aquela hérnia ela tem a ver com as alterações fisiológicas, metabólicas, estruturais e musculares do corpo. E a partir do momento que você entende todo esse conjunto, entende a necessidade do equilíbrio e sabe como equilibrar todos esses patamares, sem dúvida nenhuma, o seu paciente ou você, se você tem hérnia de disco, você vai conseguir realizar suas atividades de forma muito tranquila. Porém, com algumas restrições que vão fazer parte da fisiologia do seu corpo e do processo degenerativo que já foi instalado. Então, se você tem hérnia de disco, se você conhece alguém que tem, ou se você trata pacientes com hérnia de disco, não limitem o seu paciente ou você não aceite se limitar a determinados padrões, onde muitas vezes são tidos como mitos, mas que não são verdade. Paciente com hérnia de disco, ele pode e deve realizar atividades físicas sim, desde que o seu corpo ele esteja preparado, você esteja sendo bem assessorado e bem acompanhado por um profissional especializado, ok? Então, espero que você tenha entendido. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer fazer algum comentário, eu estou te esperando. Faz o seu comentário logo abaixo aqui do vídeo que eu vou ter o maior prazer e satisfação em te responder. Um forte abraço e até a próxima.